Fala pessoal, Guilherme falando com vocês. Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, um pouco delicado para algumas pessoas, mas eu acho que é um tema extremamente importante para a maioria das pessoas entenderem de uma vez por todas, tá? Você deve ter visto o título do vídeo aí e deve ter pensado, caraca, esse cara é doido? Olha o que ele está falando. Presta atenção. Ontem eu estava dando um treinamento para um pequeno grupo de pessoas, a gente devia ter ali talvez 10 ou 12 pessoas. E no meio dessa discussão, a gente começou a discutir, né? A gente começou a debater sobre as diversas áreas da vida. Área espiritual, Deus, né? A gente tá falando sobre dinheiro, sobre amor, sobre família. E aí era um grupo que era basicamente... a maioria das pessoas eram mulheres, tá? Eram 9 mulheres e 2 rapazes. E aí elas começaram a discutir sobre o que era mais importante, o que a gente deveria priorizar nas nossas vidas. E aí nessas áreas da vida, o que a gente deveria priorizar? Ou a quais delas a gente deveria escolher em determinados momentos da vida. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, né, algumas perguntas que ajudou eles a entenderem algumas coisas sobre isso, tá? Normalmente, o mundo tenta te vender que você tem que escolher uma área da sua vida em detrimento de outra. Por exemplo, é impossível você ganhar dinheiro e você ter uma qualidade de vida com a sua família, você ter um tempo para Deus. Me lembro até de uma outra situação que uma jovem da minha equipe que trabalha comigo falou que ela tinha que trabalhar menos porque aquilo estava afastando ela de Deus. Olha só, tem gente que pensa assim. E me fez refletir, eu fiz uma dinâmica com essas pessoas do grupo de ontem e eu comecei a perguntar. Fulano, eu escolhi pessoas aleatórias do pequeno grupo. Fulano, para você o que é mais importante? Dinheiro ou amor? Para você que está assistindo esse vídeo, o que é mais importante? Dinheiro ou amor? Foi essa a pergunta que eu fiz. Aí eu perguntei para outra pessoa, para você o que é mais importante? Dinheiro ou família? Pergunta chocante, né? A maioria das pessoas responde família. E de verdade, eu também concordo que a família ela tá acima do dinheiro, beleza? E eu fiz uma pergunta final. Na verdade, eu fiz mais 2 perguntas, né? Eu fiz uma outra pergunta que foi: o que você prefere, dinheiro ou Deus? A pessoa respondeu quase que de imediato. Ela nem esperou terminar a pergunta e já falou: Deus. Deus. E de verdade, eu também concordo. E aí depois eu fiz uma última pergunta: o que você prefere, os seus braços ou as suas pernas? Quando eu fiz essa pergunta para a mesma pessoa que eu perguntei sobre Deus, falei, os seus braços ou as suas pernas? Ela olhou para mim e fez... Eu falei assim, não precisa responder. Difícil essa pergunta, né? Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque o mais importante são os dois. Você não precisa abrir mão de um ou de outro. E quando a pergunta-chave é, por que quando eu te perguntei dinheiro ou Deus, por que você não respondeu os dois? Por que você não teve a mesma dúvida? Não dizendo que dinheiro está acima de Deus, óbvio, claro que não. Mas a pergunta que você tem que fazer internamente não é qual é mais importante, e sim, por que eu não posso ter os dois? Por que eu não posso ter dinheiro e família? Quando te perguntarem o que é mais importante para você, você pode até responder Deus. Mas quando te perguntarem o que você quer mais para sua vida, diga os dois. Eu quero dinheiro em abundância e Deus em abundância. Não abra mão. O que você prefere, dinheiro em abundância ou sua família em abundância? Os dois. Por que a resposta não pode ser os dois? Parece que a pergunta está te induzindo a escolher um dos dois, né? Mas não vai no que os outros estão induzindo a você responder. Responda o que você quer, o que você merece. Eu mereço os dois. Você não precisa abrir mão de um em detrimento do outro. De verdade, você não precisa e você não deve, tá? As coisas podem ter uma classificação entre importâncias, sim, isso eu concordo. Mas agora você ter que escolher um em detrimento do outro, jamais. Não escolha. O mundo não precisa ser assim. Você não precisa abrir mão da sua família para ter dinheiro, não é necessário, busque uma forma. Existem pessoas que são bem-sucedidas e se dão super bem com as suas famílias. Você não precisa abrir mão de um em detrimento do outro. Fica essa reflexão, tá? Não te deixem pensar que você precisa escolher um em detrimento do outro. O máximo que vai acontecer é durante um pequeno período da sua vida, você vai precisar se dedicar um pouco mais a uma dessas áreas, tá? Em detrimento de outras, para que no futuro você tenha o equilíbrio. Mas a tendência tem que ser sempre no futuro de você conquistar todas as coisas, ter um pouco de tudo. Essa é a grande sacada, beleza? Espero que esse vídeo faça sentido para você e se fizer, compartilhe ele com o máximo de pessoas possível. Valeu, um abraço.